Quinta razão: pena temporal pelos seus pecados. A quinta razão pela qual você é levado a sofrer é a seguinte: você cometeu muitos pecados e dessa maneira adquiriu uma grande pena temporal. Você deve quitar essa dívida, seja aqui ou depois. Aqui, realizando obras voluntárias de penitência ou suportando os sofrimentos que Deus envia ou permite que aconteçam a você. Depois, enfrentando as dores do purgatório. Vimos que boa parte dessa infelicidade pela qual os homens passam é causada por eles próprios. Todavia, após considerar essa parcela de infelicidade, ainda há muitos sofrimentos cujas causas fogem ao controle humano. Desses não há escapatória, assim como não há da própria morte. São acidentes e catástrofes inevitáveis, doenças contagiosas e epidemias, tempestades, terremotos e guerras, bem como aqueles sofrimentos que têm origem no egoísmo, na falta de bondade, na inimizade, na injustiça e na crueldade que vivenciamos em nossas interações com os outros. E quanto a esses sofrimentos? De muitos, se não de todos, podemos dizer que são enviados, ou ao menos permitidos, como pena temporal por nossos pecados. Para esclarecer esse ponto, precisamos dizer algumas palavras sobre a natureza da pena contraída pelo pecado. Todo pecado, mesmo o menor, envolve duas coisas, a culpa e a pena. Por culpa, entendemos a ofensa ou insulto contra Deus contido em um ato pecaminoso. E por pena, entendemos a reparação que deve ser feita por isso. Essa pena é dupla, eterna e temporal. No caso de pecado mortal, é tanto eterna quanto temporal, enquanto no caso de pecado venial é apenas temporal. A pena eterna consiste na condenação do pecador aos sofrimentos intermináveis do inferno, ou seja, todo aquele que morre com um pecado mortal não perdoado na alma está condenado a sofrer eternamente na gina, onde seu verme, da consciência, não morre e o fogo não se apaga. Essa pena, no entanto, não é a mesma para todos os pecados mortais, variando bastante em grau e intensidade de acordo com a malícia específica presente em cada pecado. A pena temporal consiste no castigo que devemos suportar por um período de tempo, maior ou menor, seja nessa vida ou no purgatório. Nesta vida, ela é composta pelos vários males temporais pelos quais somos comumente afligidos, como doenças, pobreza e perseguição, além de obras voluntárias de penitência, enquanto na próxima é composta pelos sofrimentos do purgatório. Sempre que um pecado mortal é perdoado por meio de uma boa confissão ou de um ato de contrição perfeita, tanto a culpa quanto a pena eterna pelo pecado são totalmente remidas. Além disso, quando um pecado venial é perdoado, a pena é retirada. Porém, a pena temporal, tanto do pecado mortal quanto do venial, é remida em cada caso apenas na proporção das disposições do pecador arrependido. Se o arrependimento for perfeito e muito intenso, ele pode conseguir quitar toda a dívida de uma vez, como provavelmente ocorreu quando Santa Maria Madalena se ajoelhou aos pés de Jesus e deu vazão às lágrimas de arrependimento perfeito. Mas se o arrependimento for imperfeito, ele obterá apenas a remissão da pena correspondente ao grau do arrependimento. Assim, qualquer porção de pena temporal que não seja remida no momento em que o pecado é perdoado, deve ser paga depois, seja nesta vida, por meio de obras penitenciais, ou na próxima, por meio das dores do purgatório. Aplicação dessas verdades. Como essas verdades diante de você, faça um estudo sobre seus pecados passados. Alguma vez você já se preocupou em considerar que o total da pena temporal que é imputada contra você pode ser muito maior do que imagina? É isso por duas razões. Primeiro, porque cada pecado que você comete
traz consigo uma pena proporcional. Segundo, porque você pode ter se tornado culpado por vários pecados. Quanto à primeira, saiba que a pena segue o pecado tão necessariamente quanto uma sombra segue um objeto sob a luz do sol. Um grão de poeira, um fio de cabelo, um lápis, uma árvore, uma casa, uma montanha, todos projetam uma sombra de tamanho específico. Assim também cada pecado, desde a menor imperfeição até o crime mais hediondo que um homem pode cometer, incorre numa pena que corresponde exatamente ao grau de sua malícia. Quanto ao tamanho da pena em cada caso, não temos como saber. Isso é segredo de Deus. Mas sabemos que no caso dos pecados mortais, a pena é muito grande, assim como no caso daqueles pecados veniais que estão tão próximos da linha divisória entre pecados mortais e veniais, que até o teólogo mais sábio não consegue decidir se ainda são veniais ou se já ultrapassaram o limite e são mortais. Quanto à segunda, a soma de sua pena temporal pode ser altíssima em função dos inúmeros pecados mortais e veniais que você possa ter cometido. Para se convencer disso, sente-se e examine imparcialmente quanto à sua vida passada. Não recue diante de uma investigação profunda sobre o verdadeiro estado de sua alma. Não será uma tarefa agradável, mas será muito útil. Talvez seja muito necessária. Isso o ajudará a ver a si mesmo como realmente é aos olhos do Deus Todo-Santo, a quem você não pode enganar, mesmo que há muito tenha se enganado quanto ao verdadeiro estado de sua alma. Essa investigação permitirá que você antecipe os terrores do seu julgamento após a morte, tornando possível corrigir agora o que já não poderá corrigir depois. Tente então recordar todos os pecados mortais que cometeu desde que chegou ao uso da razão. De quantas maneiras você pecou gravemente em pensamento, desejo, palavra, ação e omissão de dever? Alguma vez deixou de ir à missa nos dias de preceito? Comeu carne em dias proibidos ou trabalhou desnecessariamente no dia do Senhor? Alguma vez prejudicou o próximo em sua pessoa, propriedade ou reputação? Você nunca foi culpado de ódio, inimizade, vingança, calúnia ou difamação? Alguma vez cometeu pecados de impureza em pensamento, imaginação, desejo, olhar, fala, leitura ou atos, sozinho ou com outros? Se algum dia você foi culpado de algum desses pecados ou de outros não mencionados aqui, ainda que apenas uma vez, saiba que nesse exato momento pode haver uma pena temporal imputada a você. Em seguida, tente contar todos os pecados veniais que cometeu até agora. Você verá que eles são tão numerosos que ultrapassam o número de cabelos em sua cabeça. Há as inúmeras orações que você negligenciou em fazer e aquelas que fez com distrações voluntárias. Há seus inumeráveis atos de falta de bondade, inveja, ciúme, ódio e pequenas vinganças. Seus pecados de fofoca, difamação e calúnia. Palavras e conversas impróprias, desobediência, vaidade, orgulho e desprezo pelos outros. E todos os incontáveis pequenos pecados inseparáveis da vida indulgente, egoísta, mundana e sem mortificação que você tem levado. Além disso, há aquelas falhas das quais você não tem consciência, mas pelas quais terá que prestar contas, pois surgem de sua falta de disposição para prestar a Deus o culto perfeito que Ele exige de você. Como você ficaria surpreso e aterrorizado se pudesse ver sua alma como ela é aos olhos de Deus? Pode ser oportuno, nesse contexto, chamar a atenção para os pecados de pensamento, desejo e imaginação. As pessoas frequentemente pensam que não cometem pecado a menos que façam alguma ação proibida ou omitam algum dever ordenado. A verdade é que todo pecado que alguém comete é primeiramente cometido em pensamento ou desejo. Quem deliberadamente permanece em pensamentos pecaminosos
alimentando, por exemplo, pensamentos ou desejos impuros, ou pensamentos de ódio e vingança, é culpado de pecado no exato momento em que a vontade aprova a coisa proibida. A ação externa não é necessária. Todo aquele que olha para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5:28. Muitos pecados são cometidos por pensamento e desejo, mais do que por ação e omissão. Assim, aos olhos dos homens, uma pessoa pode parecer muito respeitável, enquanto aos olhos de Deus pode ser um verdadeiro poço de iniquidade. Sua consciência é como um quarto escuro e nunca usado. Enquanto não há luz, você não consegue dizer se ele está limpo ou empoeirado. Porém, no momento em que abre as persianas e deixa a luz do sol entrar, fica surpreso ao perceber que o chão e os móveis estão cobertos por uma camada espessa de poeira e que até o ar está cheio de inúmeras partículas de poeira. Esse é o verdadeiro retrato de sua alma. Nunca tendo se examinado minuciosamente, você imagina que está quase sem pecado e talvez secretamente se congratule por não ser como os outros homens, cheios de pecados e falhas. Mas se examinar sua consciência na luz intensa da graça de Deus, ficará alarmado com o que verá. Seus pecados parecerão ser mais numerosos que as partículas de poeira acumuladas em um quarto que não é limpo há semanas. É verdade que você espera que todos os seus pecados mortais e muitos dos seus pecados veniais tenham sido perdoados. Vamos admitir que foram perdoados. Mas, então, você deve se lembrar que o perdão de um pecado nem sempre inclui a anulação da pena temporal. Isso depende, como vimos, da perfeição do arrependimento e de quanta penitência você fez. Porém, será que você já teve um arrependimento perfeito? E quanta penitência já fez? Já fez penitência suficiente para expiar todos os seus pecados? Ou ficou satisfeito apenas com as poucas orações, feitas às pressas, que lhe foram impostas na confissão? Assim, muitas dívidas antigas e não pagas podem ainda estar registradas em sua conta. Diante dessas verdades, você ainda pode fingir estar surpreso se Deus permitir que você sofra de diversas maneiras para que sinta que, com seus pecados, tornou-se culpado de grande ingratidão e reverência para com Ele? Pode razoavelmente esperar que tenha o privilégio de ofendê-lo livremente com seus pecados? Será que ele deve suportar pacientemente, aceitar seus insultos e deixá-lo impune? Esperará uma isenção que não foi concedida nem aos santos? Acaso Moisés não foi castigado por seu pecado de dúvida, não lhe sendo permitido que entrasse na terra prometida? Acaso Davi não sofreu a perda do filho favorito como castigo pelo pecado de adultério e assassinato? E Zacarias, pai de São João Batista, não ficou mudo por quase um ano porque duvidou da palavra do anjo que lhe anunciou o nascimento do precursor? Não, a justiça exige que você sinta ao menos uma parte da pena temporal merecida por seus pecados, sobretudo se negligenciar oferecer a Deus a satisfação por meio de obras voluntárias de penitência. Sexta razão: um substituto para o purgatório. A sexta razão pela qual você é acometido por várias espécies de sofrimento é esta: Deus deseja preservá-lo dos sofrimentos extremamente dolorosos e inteiramente sem mérito do purgatório. O que foi dito no capítulo anterior já é suficiente para mostrar que você talvez deva pagar uma imensa pena temporal. Não temos meio de saber o quanto exatamente você deve expiar. Todavia, considerando o vasto número de seus pecados e seus diversos graus de gravidade, você tem todas as razões para crer que essa pena é considerável. Contudo, agora é preciso saber que sua pena deve ser quitada até o último centavo antes de você ser admitido à plena presença do Deus de infinita santidade.
Para fazer o pagamento necessário dessa dívida, você tem duas alternativas. Se desejar, pode quitá-la nesta vida. Se negligenciar pagá-la nesta vida, deverá pagá-la na próxima. Não há outra saída. Mas talvez você tenha pensado, e até mesmo declarado, que está disposto a esperar até após a morte e então, no purgatório, fazer toda a reparação exigida de você, preferindo de ser dispensado de fazê-la nesta vida. Se inconscientemente entrevê-se esses sentimentos, demonstrou uma lamentável falta de conhecimento quanto à verdadeira natureza do purgatório. Em primeiro lugar, parece que você não sabe que a menor medida de sofrimento no purgatório é muito mais intensa que as dores mais fortes nessa terra. Os santos nos dizem que a intensidade da dor causada pelo fogo do purgatório é a mesma daquela causada pelo fogo do inferno. A única diferença é esta, que as almas no purgatório são consoladas pelo conhecimento de que seu tormento terminará mais cedo ou mais tarde, enquanto os condenados no inferno são torturados pelo desespero de saber que seu castigo durará para sempre. Em segundo lugar, parece que você ignora o fato de que as vantagens dos sofrimentos presentes sobre os futuros são imensuráveis. Você está ciente de que, nessa vida, pode realizar muito mais em poucas horas do que poderia no purgatório, talvez em muitos anos? Você só precisa considerar os seguintes pontos. Cultive um amor ardente por Deus e uma tristeza constante por todos os pecados de sua vida. Para isso, acostume-se a fazer atos frequentes de caridade e de contrição. Aceite todas as suas aflições com sentimentos de profunda humildade, no espírito de penitência e com a convicção de que, se não fosse pela grande misericórdia de Deus, você poderia neste momento estar condenado aos eternos sofrimentos do inferno. Una-se continuamente a Nosso Senhor, morrendo na cruz por amor a você, e peça a Ele que aceite seus sofrimentos em união com os dele, como expiação por todos os seus pecados. Quanto mais fervorosamente você cultivar essas disposições, mais rapidamente anulará sua pena temporal. Dessa forma, você poderá fazer mais em uma única hora agora do que seria possível no purgatório durante um século inteiro. Tudo depende do fervor do seu amor e da profundidade da sua tristeza pelo pecado. Em terceiro lugar, você deve saber que, acima de tudo, os sofrimentos do purgatório são inteiramente destituídos de mérito. Isso significa que não importa o quão intensamente a alma sofra lá, nem por quanto tempo, mesmo que seja por 1000 anos, ela não pode, com isso, adquirir um único grau de mérito a mais para aumentar sua glória no céu. Com toda a sua dor, tal alma não pode ganhar para si o que você pode ao suportar pacientemente um insulto, ou sofrer o furo de um alfinete, ou negar-se os prazeres de uma dança, um filme ou um sorvete. Tudo que uma alma no purgatório pode fazer é pagar aos poucos toda a sua pena, exceto aquela parte que Deus, em sua infinita misericórdia, perdoa graças às orações e boas obras oferecidas por ela pelos fiéis na terra. Mas, quanto ao mérito, a oportunidade para adquiri-lo se foi para sempre. Ela acabou assim que a alma deixou o corpo. Essas considerações o convencerão das maravilhosas vantagens do sofrimento presente sobre os futuros. Tudo que você sofre nessa vida, além do poder expiar os pecados, tem grande eficácia para enriquecê-lo em graça e glória. Momento a momento, dia a dia e ano a ano, você está, ao mesmo tempo, quitando sua dívida e acumulando méritos adicionais para maior felicidade no céu. E quanto mais numerosos e dolorosos forem seus sofrimentos, mais abundantes e variados serão seus méritos. Olhando por essa ótica, diga-me,
Não é um grande privilégio e uma grande graça preciosa ter o seu purgatório aqui na Terra? Imagine o quanto uma alma no purgatório se alegraria se Deus lhe permitisse voltar à Terra e viver a vida com suas dores, lutas, tristezas e aflições. Como ela receberia de bom grado toda forma de sofrimento, abraçaria com alegria e tentaria aproveitar ao máximo para expiar os pecados e adquirir méritos. Porém, essa oportunidade jamais será concedida. Veja então como é irrazoável reclamar e murmurar contra a providência divina quando provas e aflições são enviadas a você. Reavive sua fé e logo aprenderá como abençoar e agradecer a Deus, até mesmo nas maiores agonias da dor. Entenderá claramente que é o infinito amor dele por você e sua glória eterna que faz com que ele coloque essas cruzes sobre os seus ombros. Sétima razão: a participação do corpo na reparação. A sétima razão pela qual você deve sofrer, sobretudo no corpo, é esta: como seu corpo, membros e órgãos têm sido instrumentos de pecados, é justo que se tornem instrumentos da expiação e reparação exigidas por esses pecados. Além do que já foi dito sobre a necessidade de uma expiação completa pelos seus pecados, devemos agora dizer algumas palavras sobre a justa distribuição dos sofrimentos pelos quais a expiação deve ser feita. Todas as ações que você realiza, tanto boas quanto más, são realizadas como homem, isto é, como uma pessoa humana composta de corpo e de alma. Tanto sua alma quanto seu corpo participam íntima e necessariamente em tudo o que você faz. Em nenhum momento de sua vida você realiza um ato humano, ou seja, um ato pelo qual é responsável diante de Deus apenas com seu corpo ou apenas com sua alma. Portanto, todo pecado que você comete tem a participação de algum membro do corpo. Você não pode ter um pensamento mau, alimentar um desejo ou fantasia pecaminosa, proferir uma palavra pecaminosa, cometer um ato proibido ou omitir um dever, sem a cooperação de alguma parte do seu corpo, que recebeu a maior quantidade de prazer e gozo de certos pecados. Consideremos este ponto em detalhes. Há incontáveis pecados seus de pensamento, imaginação e desejo. Seu cérebro participou ativamente de todos eles. Há, igualmente, incontáveis pecados seus de fala, palavras e conversas impiedosas e cruéis, duras e malignas, suas profanações do santo nome de Deus, suas piadas e histórias sugestivas e imodestas, suas mentiras, calúnias e detratações. Sua língua foi o principal instrumento deles. É possível que existam pecados de glutonaria, intemperança, o amor pelos prazeres da boa comida, fazendo de seu estômago um Deus. Filipenses 3,19. Os prazeres desses pecados não se limitavam apenas ao seu paladar, mas se estendiam a todo o seu corpo. Você pode ter sido culpado por vestes imodestas, tornando-se uma tentação ambulante e uma ocasião de pecado para todos que por acaso o viram. Foi seu corpo, consagrado no batismo ao culto exclusivo de Deus, que você entregou ao diabo, para ser usado como um instrumento para a ruína de almas imortais. E, finalmente, se você se entregou a pecados de impureza e imodéstia, sozinho ou com outros, foram seu corpo e seus membros que se deleitaram nos prazeres proibidos. Em resumo, não há nenhum de seus membros ou sentidos que em algum momento não tenha sido utilizado a serviço do pecado. Agora, com esses fatos diante de você, julgue por si mesmo se seria justo que sua alma fosse obrigada a fazer plena reparação no purgatório pelos pecados cometidos aqui na terra, enquanto seu corpo, tantas vezes o principal culpado, desfrutava de total isenção dessa tarefa.
Seria correto que sua alma, que frequentemente cede com relutância aos desejos do corpo por prazer sensual, fosse obrigada a pagar toda a penalidade, enquanto o corpo, que se entregava alegremente a esses prazeres, escapasse completamente do castigo que tanto merecia? Certamente não. Pois, enquanto a alma estaria espiando de forma lenta e dolorosa nas chamas do purgatório, o corpo estaria apenas passando pela corrupção da sepultura, da qual ele está completamente inconsciente. Desta forma, ele gozaria do privilégio de isenção total do castigo de muitos pecados dos quais foi o instrumento necessário. Mais uma vez, seria isso justo e correto? Portanto, se você está sofrendo no corpo, se tem uma doença nos olhos, que tantas vezes olharam objetos pecaminosos, nos ouvidos, que ouviram tão avidamente conversas impiedosas ou imorais, na cabeça, que tantas vezes se encheu de pensamentos impuros e pecaminosos, nas mãos, que foram empregadas em tantas ações pecaminosas, nos pés, que o conduziram às ocasiões de pecado ou aos antros de vício e vergonha, ou se sofre de qualquer outro membro do seu corpo. Então, humilhe-se, reconheça e adore a infinita justiça de Deus, que agora faz com que você expie seus pecados nesses mesmos membros que usou tão vergonhosamente para fazer deles membros da iniquidade. E então resolva suportar os sofrimentos no espírito de penitência. Ao mesmo tempo, você deve tentar perceber que é a vontade de Deus que você tire muito proveito do que parece ser um grande mal. Lembre-se de que os sofrimentos que você deve suportar agora podem servir para garantir um duplo ganho. Primeiro, você pode pagar integralmente sua punição temporal e assim escapar dos tormentos do purgatório. E segundo, Deus se dignou estabelecer que, se você agora tornar esses mesmos membros instrumentos de penitência pelo resto da vida, eles serão transformados em glória no céu, cada um de acordo com a quantidade de obras penitenciais realizadas por ele. Oitava razão: sua necessidade de conversão. A oitava razão pela qual você está sofrendo pode ser esta: Deus, que deseja sua salvação eterna acima de tudo, está fazendo tudo ao alcance dele para tirá-lo do grave perigo de perder a alma. Ele está tentando convertê-lo de uma vida de pecado para uma vida de graça e virtude. Deus quer você no céu. Ele deseja ardentemente que você consiga ganhar aquela coroa brilhante de glória maravilhosa que Ele lhe preparou desde toda a eternidade. Agora, pode ser que o estado de sua alma seja tal que, se você morresse como está, não poderia ser admitido no céu, mas seu destino seria habitar para sempre, na treva exterior, onde há choro e ranger de dentes. Em outras palavras, você pode estar vivendo no estado de pecado mortal. Possivelmente você vive em inimizade aberta com Deus. Você pode ser um daqueles que as Sagradas Escrituras chamam de tolos, um daqueles que se vangloriam de não acreditarem na existência de Deus. Você pode ser um ateu ou descrente fingido. Eu digo fingido, porque nenhum homem que use sua razão corretamente pode, com honestidade, acreditar que Deus não exista. Todos os que negam a Deus simplesmente desejam que Ele não exista. Neles, o desejo é o pai do pensamento. O desejo de estar livre das restrições dos 10 mandamentos para poder satisfazer suas paixões sem temer o inferno constantemente pairando sobre suas cabeças, é o que leva os chamados ateus e descrentes a serem tão verborrágicos em tentar convencer o mundo de que Deus não existe. Se você, que lê estas palavras, for um desses tolos que dizem em seu coração, não em seu intelecto, que não há Deus,
então você está vivendo em inimizade aberta com Ele e, sendo assim, em perigo de condenação eterna. Ou você pode pertencer a outra classe de pecadores. Talvez você seja deveria ser, ou seja, um católico afastado, alguém que abandonou a prática da religião. Você acabou encontrando na fé um obstáculo para o sucesso e avanço no mundo, nos negócios, na sociedade ou na política. Ou pode ser que você tenha tido dificuldades com a rígida lei moral do Evangelho e achado que cumprir os mandamentos fosse muito difícil. Em geral, as pessoas têm mais dificuldades com os mandamentos, sobretudo o 6º e o 9º, do que com todas as verdades e mistérios propostos à crença. Ou talvez você tenha se enredado num casamento ilícito, ou tenha se envolvido com más companhias, ou entrado em sociedades secretas e condenadas. Seja qual for o caso, sua vida pode ter sido, assim, uma vida de infidelidade a Deus e, portanto, cheia de pecados de toda a sorte, de modo que você corre o risco da condenação eterna. Ou talvez você pertença a uma terceira classe de pecadores. Exteriormente, você não abandonou a fé, mas cometeu tantos pecados que eles superam os cabelos de sua cabeça. Podem-se incluir aí as missas e sacramentos negligenciados, as maldições, juramentos e blasfêmias, os pecados de raiva, ódio e vingança, a glutonaria e a intemperança, os pecados de impureza em pensamento, desejo, palavra e atos, os escândalos pelos quais você causou o assassinato espiritual das almas pelas quais Cristo morreu dolorosamente na cruz, as mentiras, difamações e calúnias, a desonestidade e injustiça. Em uma palavra, seu total desrespeito pela lei de Deus. Você está desperdiçando a maior parte da vida no pecado mortal, e o perigo de ser condenado para sempre o segue como uma sombra. Ou, por fim, sua vida pode ser uma vida de pecado secreto. Aos olhos dos homens, que só podem julgar o exterior, você passa por um cristão exemplar, mas aos olhos de Deus, que sonda os recônditos do coração, você é um sepulcro caiado, cheio de iniquidade oculta. Um dos exemplos a seguir pode se encaixar no seu caso. Não são poucas as pessoas, jovens e velhas, casadas e solteiras, que, como todo missionário experiente e mestre de retiro sabe muito bem, e como toda missão e retiro revela, vivem no lamentável estado de pecado mortal. Embora exteriormente pareçam muito piedosas e virtuosas, porque estão recebendo os sacramentos indignamente. Elas vão à confissão regular e frequentemente, mas se trata de um mero exercício rotineiro. Não estão convertidas. Não têm a intenção de romper com o pecado. Existem jovens viciados em pecados graves, sobretudo de impureza, e que continuam a se expor às ocasiões desses pecados, como livros pecaminosos, danças, festas, teatros e, em particular, companhias pecaminosas. Eles se confessam e comungam com grande regularidade, mas, infelizmente, todas as vezes que recebem um sacramento, se tornam mais culpados diante de Deus. A verdadeira conversão inclui a firme resolução de evitar a ocasião voluntária do pecado mortal. Sem isso, não há perdão. Assim, há pessoas casadas, não poucas, que apesar da confissão mensal ou semanal, continuam com frieza deliberada a pecar gravemente contra o santo estado do matrimônio, ou contra a sacralidade do direito à vida que Deus deu aos seus filhos. Agindo com base em padrões de moralidade neopagãos, eles ousam contrariar a vontade de Deus quanto às vidas que devem trazer ao mundo, e para realizar seus maus desígnios, não hesitam em cometer os crimes mais hediondos.
Aos olhos de seus semelhantes, podem desfrutar de certo respeito. Podem ser consideradas pessoas tementes a Deus e virtuosas. Podem trabalhar ativamente na igreja ou até ser conhecidas como pilares de sua paróquia. Mas aos olhos daquele que lê os corações dos homens, são culpadas de abominações secretas que clamam ao céu por vingança e de um abuso sacrílego dos sacramentos. E por fim, há quem viva em pecado mortal por meses e muitas vezes anos, e durante todo esse tempo receba os sacramentos indignamente, só porque tinha vergonha ou medo de confessar um pecado grave. Suposto que você se encaixe numa das classes de pecadores aqui descritas, então você deve, de uma vez por todas, entender que nada sob o céu pode salvá-lo do fogo eterno do inferno, a não ser uma conversão completa e perfeita. Não há outro meio de salvação para você. Você deve se arrepender e obter de Deus o perdão pelos seus pecados. Mas agora surge a grande questão: como se dará essa necessária conversão? Se no passado os chamados meios ordinários da graça de Deus não conseguiram trazê-lo ao bom senso, há ainda alguma esperança de que o façam no futuro e o façam buscar a reconciliação com Deus? Nada é mais improvável. Cada novo pecado que você comete amplia o abismo que o separa de Deus, e a cada novo sacrilégio endurece ainda mais seu coração, até que ele se torne tão insensível que até mesmo o milagre mais surpreendente poderia deixá-lo indiferente. Para se convencer disso, estude o caso de Judas. Ele se perdeu, embora fosse companheiro de nosso Senhor e apóstolo. Apesar da proximidade com o autor da salvação, sua infidelidade à graça o levou a trair o Mestre e a dar fim à vida com o suicídio. Seria melhor para esse homem que não tivesse nascido. O miserável destino desse infeliz discípulo poderia facilmente ser também o seu. Sem uma graça excepcional de Deus, mesmo no leito de morte você poderia não se converter, pois a recepção dos últimos sacramentos não garantiria, de modo algum, que você se arrependeu de verdade, e assim seu destino estaria selado de maneira irrevogável. Contudo, felizmente para você, apesar da sua desobediência, Deus o ama demais para abandoná-lo a tal destino miserável. Ele faz de tudo para salvá-lo, até contra sua vontade perversa. Todavia, ele sabe muito bem que o estado de sua alma é tão desesperador que tratamentos heróicos e remédios terríveis devem ser usados para que você seja salvo da morte eterna. Daí as atuais aflições que estão lhe causando tanto sofrimento. Essas dores agudas e lancinantes, bem como o pesar e a angústia que você está enfrentando. Tem o propósito de levá-lo a refletir com seriedade sobre os sofrimentos infinitamente maiores que são infligidos à alma e ao corpo do pecador, condenado no inferno. Sofrimentos de duração interminável. Essas agonias prolongadas, que dia e noite não lhe dão descanso, são indispensáveis para despertá-lo do estado de pecado e fazer com que você implore por misericórdia, graça e salvação, antes que seja tarde demais. Deus não deseja vê-lo sofrer, e é somente com relutância que ele o aflige. O grande amor dele por você o constrange a agir dessa forma. E, como é movido pelo amor, ele não enviará mais dor que o necessário para a cura de sua alma e a restauração de sua saúde. Ele usa a medida exata, nem mais nem menos, assim como um cirurgião habilidoso corta apenas o tecido doente que considera necessário para salvar a vida do paciente. Isso explica aquela grande perda financeira ou a completa ruína de um próspero negócio
que o reduziu a um estado de pobreza e necessidade. A triste perda que arrancou de você um dos vários filhos queridos, ou do esposo ou esposa adorada. O acidente desastroso ou doença prolongada que o mantém estirado numa cama, com dores incessantes por semanas e talvez meses. A perda da boa reputação devido a fofocas maldosas, calúnias ou difamação. O afastamento de amigos causado por algum mal-entendido ou pelo malicioso conluio de inimigos. O ciclo de doenças em sua família, que acumula contas de médicos e farmácias. Esses são sinais não da ira de Deus, mas de seu amor paternal por você e de seu ardente desejo de resgatá-lo por todos os meios do perigo da perdição eterna, que você mesmo escolheu. Ele quer salvá-lo e vê-lo eternamente feliz com ele no céu. Seja sensato, então, e aceite essas cruzes com a disposição adequada, para que elas cumpram plenamente o propósito para o qual foram enviadas. Elas o levarão à verdadeira conversão. Elas o ajudarão a receber um sincero arrependimento por seus pecados e a buscar o perdão no sacramento da penitência. Assim, aqueles remédios extremamente amargos e nauseantes que o médico celestial está administrando a você salvarão sua alma dos infindáveis tormentos do inferno. Nona razão: sua necessidade de conversão perfeita. A nona razão pela qual você é acometido por várias aflições pode ser esta. É possível que você precise de uma conversão perfeita, quiçá não do estado de pecado mortal, mas de uma vida mundana e morna. Após ler o que está contido no último capítulo, você pode estar inclinado a dizer: graças a Deus eu não pertenço a nenhuma dessas classes de pecadores. No entanto, pode ser que você precise de uma conversão profunda. E por quê? Porque você pode estar vivendo no estado mais perigoso de tepidez ou tibieza, que em certo sentido deve ser mais temido do que o estado de pecado mortal. Qual é a natureza exata do culto que você presta a Deus? Você se esforça para evitar não só todos os pecados mortais, mas também todos os pecados veniais deliberados? Ou você é negligente com esses últimos, simplesmente porque os considera futilidades? Você está tomando medidas para se proteger da infecção pelo espírito do mundo, assim como se protegeria de uma doença virulenta? Ou sua alma está literalmente mofada e corroída pelo mundanismo que domina nossa sociedade neopagã? Você talvez seja um daqueles que tenta fazer a tola experiência de tentar conciliar o que nosso Senhor declarou que não pode ser conciliado, ou seja, servir a dois senhores ao mesmo tempo? Você de alguma forma está escravizado pelas três grandes concupiscências mencionadas por São João? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida? Mesmo enquanto se gaba de que seu culto a Deus é tão perfeito que não há espaço para mais aprimoramento? Assim, é bem possível que você seja escravizado pela concupiscência dos olhos, o amor desordenado aos bens deste mundo. É verdade que você talvez não tenha como objetivo fazer milhões, mas pode estar tentando ganhar muito mais do que precisa para a manutenção digna de si mesmo e de sua família. A obsessão por ganhar o máximo de dinheiro possível pode ter tomado conta de sua alma. A fim de obter sucesso nos seus projetos, você não hesita em usar meios injustos, ou ao menos duvidosos, e depois tenta justificar-se dizendo que todos os outros fazem o mesmo, e que o que todo mundo faz não pode ser tão errado. Você realmente crê que é possível para os homens mudar os padrões invariáveis de certo e errado de Deus, mediante a mera adoção universal,
dos falsos padrões motivados pela avareza e ganância? Mais uma vez, você é completamente honesto no seu trabalho ou negócio, ou no cargo civil, político ou outro que ocupa? Você paga um salário justo aos seus empregados, ou se é trabalhador, faz um trabalho honesto por um salário justo? Você realiza obras de misericórdia e piedade e dá esmolas generosas conforme suas posses? Examine bem sua conduta nesses aspectos e veja se o amor pelo dinheiro e pelos bens temporais não está lentamente entorpecendo sua alma e tornando-a totalmente insensível às coisas celestiais. Sim, até mesmo preparando-o para vendê-la e entregá-la aos tormentos do inferno. Ou talvez você esteja escravizado pela concupiscência da carne. Não que você se entregue a pecados grosseiros de impureza, mas leva uma vida de comodidade, sem mortificação, uma vida de gozo desenfreado de todos os prazeres que o diabo e o mundo lhe oferecem e o dinheiro lhe permite conseguir. Talvez você nunca se prive de nada, mas aproveite tudo o que aparece em seu caminho. Assim, toda a sua vida está em franca oposição à solene declaração de nosso Senhor. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz diariamente e siga-me. E o caminho que ele trilhou é o caminho do Calvário, porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas todo aquele que perder a sua vida por causa de mim, salvá-la-á. Lucas 9:24. Reflita bem sobre o significado dessas palavras. Se você evita o espírito de sacrifício, não pratica o autodomínio, mima seu corpo, vive no conforto e no luxo e desfruta livremente dos prazeres desta vida, está colocando em risco sua salvação eterna. Mas, se negar a si mesmo, sofrer por causa da virtude, até mesmo ao ponto de dar a vida para não consentir no pecado, você obterá a vida, isto é, a glória eterna do céu. Nesse contexto, vale a pena citar as palavras de um importante eclesiástico. Estamos em perigo, pois nossa excessiva riqueza pode criar uma civilização material tão avançada, tão refinada e realizada com tanta sutileza de invenção, que será necessária uma vontade muito forte e firme para não ser amolecido por ela. Não há dúvida de que no vestuário, no prazer e nos divertimentos há uma invasão de luxo em nossa alta sociedade, o que é muito perigoso, e por esta razão, quando as pessoas se permitem chegar até o limite de tudo o que é lícito, é muito fácil ultrapassar e ir além da linha proibida. A linha entre o lícito e o ilícito, na mente dessas pessoas, é muito tênue e sombria, e aqueles que estão sempre andando à beira de um precipício não demoram a cair. Diz o apóstolo a respeito das mulheres: aquela que vive nos prazeres está morta enquanto vive. 1 Timóteo 5. A mancha da mortalidade está presente numa vida refinada e luxuosa, embora por fora, como um sepulcro caiado, esta pareça imaculada. Não há dúvida de que o preceito do apóstolo é muito necessário nos dias de hoje e no nosso país. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Aplique isso ao vestuário, aos prazeres, aos divertimentos, aos gastos que você faz consigo mesmo e à sua vida doméstica e privada, e você encontrará um vasto campo para a sua aplicação. Cardeal Manning. O que confere força especial a estas palavras é o fato de terem sido escritas antes do advento do fonógrafo, da radiodifusão, do automóvel, dos filmes e das inúmeras outras invenções dos tempos atuais, que atendem de forma tão extensa ao desejo natural do homem por prazer sensorial e se tornam um poderoso fator na promoção entre as massas do esquecimento total de Deus e das coisas eternas, algo tão característico de nossa era.
Aqueles que ainda valorizam a alma devem entender de uma vez por todas que é impossível unir uma vida de virtude e piedade genuínas ao gozo desenfreado dos inúmeros prazeres que o comércio moderno, as invenções científicas e as várias artes colocam ao alcance de todos, até mesmo dos mais pobres. As palavras de Nosso Senhor não perderam o significado original. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7,13. E as palavras de São Paulo ainda são verdadeiras. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Romanos 8,13. Por fim, sua vida pode estar cheia de orgulho, autossuficiência e ambição. Talvez seu grande objetivo seja tornar-se proeminente nos negócios, na sociedade ou na política. Mas, ao perceber que sua religião está no caminho, você faz concessões, a esconde ou simplesmente descarta como algo inútil ou incômodo. Você não permitirá que ela o impeça de alcançar seus desejos. Para ganhar a boa vontade daqueles de quem espera favores, não hesita em apoiar empreendimentos sectários e às vezes anticatólicos. Você se junta às sociedades condenadas, envia seus filhos para instituições onde Deus e a religião são excluídos e a imoralidade predomina. Participa ativamente de eventos sociais descarados e imorais, piores do que os pagãos, como bailes, danças, banquetes e afins. Talvez você defenda que exista um duplo padrão moral, um rigoroso para os pobres e não educados, que devem interpretar rigidamente a lei de Deus, e outro mais brando para os ricos e instruídos, que se consideram dispensados de tudo o que é desagradável e doloroso para o corpo na observância dos mandamentos. Examine também sua atitude diante da palavra de Deus, da Igreja, de seus ministros e de suas leis e regulamentos. Ela é marcada pela obediência humilde ou pela crítica orgulhosa. Você tenta, sobretudo diante de seus amigos não católicos, amenizar e suavizar as duras e dolorosas verdades do Evangelho. Por exemplo, o pecado da heresia ou da falsa adoração, ou do indiferentismo, que afirma que uma religião é tão boa quanto outra, e em particular a doutrina da condenação eterna? Você critica a Igreja porque ela excomunga quem lê obras perigosas para a fé e a moral, e quem se associa às sociedades proibidas, porque reprova os casamentos mistos e condena sistemas de educação ímpios? Você a censura por, em sua opinião, não ser liberal e progressista o suficiente e se recusar a ceder em pontos de moralidade, como, por exemplo, em relação ao divórcio e ao suicídio racial? Ora, se um exame imparcial revelar que você é culpado de qualquer um dos pontos mencionados neste capítulo, você deve concluir que está infectado com a doença da tepidez. Você está nas garras das 3 concupiscências. O que isso significa, senão que você corre o risco de perder sua alma? Seu estado atual está de maneira lenta, porém segura, preparando você para uma ruptura completa com Deus, mais cedo ou mais tarde, visto que não podemos servir a 2 senhores. Isso deixa claro que você necessita muito de uma conversão completa, como se estivesse imerso nas formas mais grosseiras de pecado mortal. Você deve renunciar ao mundo, à carne e ao diabo, como prometeu fazer no batismo, e começar a servir a Deus com uma lealdade indestrutível e eterna. Para que você possa realizar este árduo trabalho, Deus, em sua misericórdia, lhe concede ajuda. Por meio de sofrimentos dolorosos, Ele está tentando levá-lo a se dar conta do seu dever.
Esses sofrimentos têm o objetivo de afastá-lo do amor ao mundo e de suas fúteis delícias, e fazer com que você cultive um profundo e duradouro ódio pelas coisas que até agora foram a causa de inúmeros pecados. Ele deseja que você se convença na prática da absoluta necessidade de uma vida de penitência. Se não fizerdes penitência, todos perecereis igualmente. Lucas 13:2. Tente então perceber o infinito amor de Deus que se manifesta nas aflições que Ele lhe envia. Você não vê que, se não fosse pelos sofrimentos que você enfrenta, você se encantaria de tal maneira pelos prazeres vãos e passageiros desta vida, que lançaria ao vento todo o cuidado com a sua salvação eterna? A dor abriu o céu para muitos outros, que de outra forma certamente teriam se perdido.